Opa, então seja muito bem-vindo aqui a mais este vídeo do seu curso, o que é acidente do trabalho, que eu estou trazendo aqui para você no canal O Prevencionista. Nós estamos aqui juntos entendendo o conceito legal de acidente do trabalho baseado na legislação previdenciária, que é a legislação que traz para nós profissionais de saúde e segurança do trabalho, que é acidente do trabalho. Muitos profissionais de SST, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, quando saem ali do curso, de técnico ou de uma pós de engenharia, não têm o menor conhecimento do que é acidente do trabalho e onde que eles podem encontrar este conceito de acidente do trabalho. Muitos me perguntam: Ederson, onde que eu encontro o conceito legal de acidente do trabalho? Ederson, você acha que essa situação é acidente do trabalho? Ederson, você acha que essa situação deve ser considerada como acidente do trabalho? Onde que eu posso ver isso? Nas normas regulamentadoras fala alguma coisa sobre isso? Então, devido a essas dúvidas, eu resolvi trazer este curso aqui para você, chamado que é acidente do trabalho, aqui no meu canal O Prevencionista. Sou técnico de segurança do trabalho e você é sempre muito bem-vindo aqui. Na aula anterior, eu já mostrei para você onde que nós encontramos o conceito de acidente do trabalho e nós já estudamos o artigo de número 19 da Lei 8.213 de 1991, que é exatamente a lei que traz para a gente, esta lei aqui, que traz para a gente o conceito legal de acidente do trabalho, ok? E aí nós estamos agora estudando o artigo de número 20, ok? Artigo de número 20, que é exatamente o foco aí do nosso estudo. Artigo de número 20, que é este artigo aqui que a gente vai estudar aqui juntos agora. Tudo bem até aqui? Beleza, modo aula total, tá? Se você já faz curso comigo online, eu tenho alguns cursos online, você sabe o que é modo aula. É prestar atenção aqui, porque este conhecimento ele vai fazer uma diferença muito grande na sua carreira como um profissional SST, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem, um profissional do SESMIT. Beleza? Vou ler aqui para você o artigo e com a ajuda, obviamente, das nossas anotações, a gente vai então para legislação e anotação, legislação e anotação, artigo de número 20. Na aula anterior a gente falou do artigo de número 19. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Artigo anterior, ou seja, o artigo de número 19. O que seria entidades mórbidas, Acho que é importante você entender isso também. Doença individualizada com características e propriedades inerentes à patologia. É uma doença, Quando a gente fala de patologia, a gente está falando de um desvio morfológico e fisiológico que existe no trabalhador, Então é exatamente uma doença, Praticamente é isso. Primeiro, doença profissional, assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Esse é o primeiro. Segundo, doença do trabalho, assim entendida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso de número 1. E aqui a gente vai então para algumas anotações que eu coloquei aqui. Lembra? Legislação, anotação, legislação, anotação. Essa é a nossa terceira aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista essa aqui, depois você volte 2 aulas para que você possa compreender melhor aí este nosso estudo sobre o que é acidente do trabalho, tá? Vamos lá. Quando a gente fala do artigo de número 20, ele está dizendo assim pra gente: além do conceito do artigo de número 19, você precisa entender que essas duas doenças, quando elas são confirmadas no trabalhador, elas também devem ser consideradas acidente do trabalho. Consequentemente, você precisa abrir comunicação de acidente do trabalho, você precisa fazer investigação e análise dessa doença, E essas duas doenças são doenças do trabalho, doenças ocupacionais. Enquanto a doença do trabalho está mais relacionada ao ambiente físico, a doença profissional, também entendida como doença ocupacional, é causada por características da própria atividade profissional. Então, quando a gente fala em doença do trabalho, a gente está falando de uma doença que o trabalhador adquiriu por conta do ambiente.
beleza? E doença profissional, a gente está falando, né? Doença profissional, em algumas literaturas você vai ouvir doença ocupacional, mesma coisa. A gente está falando de uma doença que o trabalhador, que o segurado, você já sabe o que é um segurado, né? Volte na aula anterior se você não sabe, adquiriu por conta da atividade. A atividade deste trabalhador, deste segurado, fez com que ele adquirisse essa doença. Tudo bem? Trouxe aqui alguns exemplos para você. LER, lesão por esforço repetitivo, é uma doença profissional. DORT, também é uma doença profissional. Um exemplo, caixa de banco que necessita digitar muito todo santo dia. Então, é uma doença que está relacionada à sua atividade, à sua função. Então, ele pode ter ali LER ou DORT, né, porque digita todo dia. Beleza? A doença do trabalho, perda auditiva, asma, transtornos mentais, por exemplo, o operador de caldeira que trabalha exposto ao ruído excessivo e não utiliza, trazendo aí no exemplo, um protetor auditivo que realmente atenue esse ruído. Ele pode ter uma perda auditiva. Isso está relacionado ao trabalho, ao ambiente físico e não à atividade dele somente, tá? Então, o ambiente físico fez com que ele tivesse aí esta doença. Constatou-se estas situações, quem constata é o médico do trabalho ou o médico do INSS, baseado como a própria legislação trouxe para a gente aqui, né? Baseado da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, constatou-se isso. Precisa então considerar essas duas doenças como acidente do trabalho também. E o que seria esta lista de doenças que a legislação traz para a gente, né? Aqui, ó. Lista de doença elaborada, constante a respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, constante da relação mencionada no inciso 1. Esta lista de doença é exatamente a LDRT. O Ministério do Trabalho e a Previdência Social, elas têm esta lista de doença, né? O Ministério do Trabalho, ele tem um livro, por exemplo, chamado Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, tá? Então aqui o link, se eu lembrar, eu vou deixar esse link aqui para você embaixo, né? Essa lista de doença foi elaborada lá em 1999. Mas, como a gente está falando de uma legislação de saúde e segurança do trabalho que é previdenciária, a gente está falando sobre o que é acidente do trabalho, e hoje você descobriu que a doença profissional e a doença do trabalho também são consideradas como acidente do trabalho, a gente precisa ir para a legislação previdenciária também. E dentro do decreto 3048 de 99, do anexo de número 2 desse decreto, que é o regulamento da Previdência Social, listas A e B, é onde você vai descobrir aí esta relação de doenças, tá? Eu deixei até aqui, ó, aberto para você, decreto de número 3048, ó, tá vendo? Decreto de número 3048, lista A, tá vendo? Agente e a doença. E a lista B, agente e a doença. Opa, essa lista B, ela já foi atualizada. E essa aqui, ó, tá vendo? Doenças e agente. Então, só trocou, tá vendo? Lista A, agente e doença, e a lista B, doença e agente. Beleza? Então, é exatamente aqui que você vai encontrar aí esta relação que está sendo mencionada aqui, ó, elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, baseado aí no que a gente está estudando de legislação previdenciária. Tudo bem? Olha só, mais um detalhe aqui. Não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa, doença inerente a um grupo etário, que não produza incapacidade laborativa. Letra D, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região, que ela se desenvolva salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto e determinado pela natureza do trabalho. Então, além de trazer para a gente o que é as doenças que são consideradas como acidente do trabalho, o artigo de número 20 também traz para a gente o que não é, quais são as doenças, né, que não são consideradas como acidente do trabalho. E aí a gente vai então para a nossa anotação, né? Eu deixei até aqui embaixo. O que é doença degenerativa? São aquelas que, aliadas a um conjunto de fatores, levam à deteriorização progressiva da saúde. Por exemplo, Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral. Isso é uma doença degenerativa, segundo aí inclusive a nossa legislação aqui, e não deve ser considerada como um acidente do trabalho. Essas doenças não devem ser consideradas
como doenças aí do inciso 1 e 2, beleza? Grupo etário, aqui vai falar pra gente, né, grupo etário nada mais é do que relacionado à idade. Então, uma pessoa está com uma idade avançada e continua trabalhando e ela teve uma doença devido a essa idade e não foi causada relacionada ao ambiente de trabalho ou à sua atividade, né? A idade, quanto mais velha a gente vai ficando, a gente sabe que a gente vai ficando, né, mais precisando de mais manutenção, né? E é normal adquirirmos algumas doenças porque a idade está chegando, né? Você já não é tão jovem quanto antes, muito natural. Doença endêmica. Doenças endêmicas são aquelas que incidem sobre um espaço limitado, que pode ser, por exemplo, uma região ou estado. Por exemplo, doença de Chagas, né? Aqui traz pra gente, ó, doença endêmica, né? Doença de Chagas, a febre amarela, a dengue pode ser uma doença endêmica, né? Então, é importante que você, como profissional de SST, tenha esse conhecimento. Tudo bem? Deixa eu passar só um detalhezinho para você. Isso aqui é importante, tá? Quando a gente fala do artigo de número 20, é muito incomum os profissionais de saúde e segurança do trabalho, mesmo quando eles têm ali a confirmação de que aquela doença ela é uma doença do trabalho ou profissional, é muito incomum o profissional de saúde e segurança do trabalho abrir CAT e fazer ali uma investigação e análise desse acidente. Eu praticamente não vi até hoje, né, fazer-se investigação e análise de acidente relacionados à doença do trabalho e doença profissional, mas deveria. Por quê? Porque é acidente do trabalho. Lembra, é uma doença ocupacional, profissional, é uma doença do trabalho, é considerada como um acidente do trabalho e deve-se então abrir uma CAT e deve-se então abrir uma CAT e fazer uma investigação e análise desse acidente, tá? Dessa doença. Diferente do acidente do trabalho, do artigo de número 19, a doença profissional do trabalho se dá com o tempo. Doença profissional e doença do trabalho. Lembra, o trabalhador está ali operador de utilidades, operador de caldeira. Ele está fazendo ali sua atividade, né? E aí nessa atividade ele acabou perdendo ali, diferente dele bater a cabeça, ser um acidente ali de fato, né, típico, a doença profissional ou a doença do trabalho, neste caso a doença do trabalho, né, desse operador de utilidades, ela não vai vir no ato, ela vai vir com o tempo. Com o tempo, esse trabalhador, este segurado, ele vai perder na audição. Não é algo que acontece na hora, tá? Por isso mesmo, o médico do trabalho, o médico da empresa que você, né, trabalha como um profissional de SST, ou o médico perito do INSS, baseado lá nas listas A e B que eu trouxe para você, confirma se esta doença é profissional ou do trabalho. E aí, a partir do momento que o médico do trabalho, o médico do INSS confirmou, é importante que você, profissional SST, abra uma comunicação de acidente do trabalho e também faça ali uma investigação e análise de acidente do trabalho desta doença profissional ou doença do trabalho. Até são detalhes, são importantes que você entenda, tá bom? E aí, em último aqui, por exemplo, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação previstas nos incisos 1 e 2, deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacione diretamente, a Previdência Social deve considerá-la como acidente do trabalho. Isso aconteceu muito com o Covid, né? Não estava relacionado nos artigos, na lista A e B, do decreto 3048, mas relacionou-se muito o Covid ao ambiente de trabalho. Muitos profissionais durante a pandemia, principalmente, pegaram, né, o Covid no ambiente do trabalho. E aí, devido a isso, se relacionou então esta doença com o ambiente do trabalho e, consequentemente, necessitou-se abrir CAT, comunicação de acidente do trabalho. Tudo bem até aqui? Beleza? Só para a gente poder entender aí este artigo de número 20, na próxima aula a gente vai estudar o artigo de número 21. Se ficou alguma dúvida para você, volte esta aula, porque este conhecimento ele é um conhecimento extremamente importante para você que é um profissional de saúde e segurança do trabalho. Eu quero apresentar aqui para você, eu quero mostrar aqui para você só o meu curso aqui, Investigação e Análise de Acidente do Trabalho,
que é o meu mais novo curso online, tá? Onde você vai entender, além disso que eu estou passando para você, né, de uma forma mais profunda, porque dentro deste curso eu coloco para você o conceito legal de acidente do trabalho também, você vai entender como investigar e como analisar acidentes do trabalho. Como investigar e como analisar acidentes do trabalho. É um curso totalmente feito em videoaulas, com 10 módulos, tá? Todos feitos em videoaulas, muito material de apoio. Você vai ganhar um formulário de investigação e análise de acidente do trabalho. Você vai entender a legislação básica, o que é acidente do trabalho, quais são as metodologias de investigação e análise de acidente do trabalho. Eu trouxe para você, dentro deste curso, 3 metodologias de investigação e análise de acidente do trabalho, árvore de causas, 5 porquês, metodologia de Ishikawa. Você vai investigar na prática comigo 3 acidentes do trabalho, você vai investigar, tá? Junto com essas 3 metodologias. É um curso que vai ter bastante material de apoio, vai ter certificado válido em todo o território nacional, tá bom? Você vai ter a garantia de 30 dias aí, para assim que você acessar esse curso, se você não gostar, o que eu acho muito difícil. 30 dias você pode ter o seu dinheiro de volta, tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo. Basta você descer aqui, ó, esta página e clicar em adquira já o seu e você vai ser o meu aluno dentro do curso Investigação e Análise de Acidente do Trabalho. Você pode pagar no cartão, você pode pagar no Pix, se você quiser pagar no Pix, basta você me chamar aqui no celular, tá? E também você pode pagar aí no boleto, tá bom? Curso Investigação e Análise de Acidente do Trabalho, para você que é um profissional SST. Muitas empresas pedem que o profissional técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, faça a investigação e análise e tenha conhecimento de metodologias de investigação e análise de acidente do trabalho. A gente vai ter aí todo o passo a passo, desde o conhecimento de legislação até fazer uma investigação e análise de acidente completa e também plano de ação e tudo que você precisa saber aí de mais detalhes sobre investigar e analisar acidentes do trabalho. Curso Investigação e Análise de Acidente do Trabalho, link vai estar aqui embaixo, ok? E na próxima aula aí nós continuamos então, artigo de número 21, sobre o que é equiparado a acidente do trabalho. Tudo bem? Espero você então na próxima aula. Abraços e Deus abençoe.